Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd e de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo, curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje nós vamos voltar a falar sobre cinema, tá? Eu ainda tô meio que no clima do Festival do Rio ainda, né? O festival já terminou, né? Mas teve algumas estreias, né? No cinema esse fim de semana que são filmes do que passaram no festival. Eu vou agora aqui conversar um pouquinho sobre alguns desses filmes ainda do Festival do Rio que agora estão estreando em circuito. E hoje eu quero trazer o filme O Aprendiz, gente. Esse filme O Aprendiz, tá? Ele fala sobre a vida do Donald Trump. Olha só, tema explosivo, né? E é estrelado pelo Sebastian Stan, tá? Que é o nosso Buck, né? O nosso soldado invernal lá da Marvel, né? Fazendo um Donald Trump. Ele tá irreconhecível, inclusive, né? Diga-se de passagem, ele tá com aquele topete lá do Donald Trump e tudo, né? E o nosso Jeremy Strong, né? O Jeremy Strong, né? Que é famoso por uma série na HBO, coisa e tal, né? Ele já fez outros filmes também, é um ator bem conhecido, tá? E ele tem um destaque muito grande, né, nesse filme, né? Para eu falar do filme aqui, eu vou ter que dar spoilers, tá, gente? Aí, se vocês ainda não assistiram o filme, dá uma paradinha no vídeo, vai lá ver o filme e depois volta aqui para ver nossa conversa. Do que se trata o filme então? O filme ele fala de um jovem Donald Trump, né, que está ainda querendo se estabelecer como milionário, né? Ele já era de uma família rica, né? Mas quem dava as cartas na família dele era o pai dele, que era um cara muito, vamos dizer assim, opressor e concentrador de poder, né? E ele queria alçar voos mais altos. Ele queria, por exemplo, construir a Trump Tower, né? Numa parte de Nova York que era muito, como podemos dizer, desvalorizada, né? E que ninguém acreditava que ali, né, poderia se colocar, né, um hotel, né, gigantesco, né, de luxo, coisa e tal, né? Mas ele acreditava firmemente nessa ideia. Ninguém acreditava, nem o pai dele, né? Além disso, né, as empresas do pai também estavam passando por um problema muito violento, né, de acusações de racismo, essa coisa toda, né? E aí o Donald Trump, quando ele está saindo de noite num bar, né, onde só vai uns figurões, coisa e tal, né? Ele conhece um advogado, né, que é interpretado pelo Jeremy Strong, né? E esse advogado é que meio que vai ditar algumas regras ali que vão servir depois de um mantra para a vida do Trump. Primeiro, atacar as pessoas. Segundo, né, tudo que estão acusando a pessoa que você está sendo acusado, né, no caso, negar tudo que você está sendo acusado. E terceiro lugar, sempre declarar vitória mesmo quando a derrota é certa, né? Então, quer dizer, o Trump ele vai usar esses artifícios aí, tá? Para poder levar a vida dele, ele vai conseguir conquistar esse advogado e contratar esse cara para ser o advogado dele, né, no caso, né? E à medida que, num primeiro momento, o Trump, ele é um cara muito jovem, né? Esse advogado já é mais experiente, né? E ele tem uma postura de muito respeito, até de uma certa submissão a esse advogado. Mas à medida que o Trump vai concentrando o poder, né, que ele vai crescendo, ficando cada vez mais poderoso, né, ele vai começando a pegar essas regras, né, que o próprio advogado deu para ele, né, e ele vai se tornando o Donald Trump que a gente conhece, né. Aliás, é um filme para realmente, né, em todos os sentidos, demonizar a figura do Donald Trump, né, e vamos e convenhamos, né. O cara é um filho da puta mesmo, né, gente? É pra mostrar mesmo, tá? O que ele fez, tá? E aí a gente vai vendo todo aquele comportamento rude, mesquinho, agressivo, asqueroso do Donald Trump aparecendo e florescendo a partir do momento em que ele vai ter esse contato com esse advogado. E, inclusive, esse advogado mais para frente vai ser vítima, né, desse próprio mantra, né, que ele ensinou para o Donald Trump, né? Porque esse advogado ele era homossexual, coisa e tal, né? E aí ele acaba contraindo AIDS, né? Numa época em que praticamente não existia nenhuma forma de tratamento para a doença, né? E o Donald Trump, inclusive, vai ficar, né? Até eivado de um certo preconceito, vai até evitar o sujeito, né? Que era um amigo dele, que abriu as portas para ele, né? E depois, né? Ele vai ficar meio arrependido do que aconteceu, ele vai
querer fazer, tipo assim, uma festa de aniversário pro cara, né? Mas do jeito dele, né? De uma forma, como podemos dizer, uma forma dele tentar reparar o erro dele ter sido, vamos dizer assim, mais dele ter colocado o amigo mais pro lado quando o amigo contraiu a doença, né? Mas ele tentou reparar a coisa de uma forma que a emenda saiu do pior do que o soneto, né? No final das contas, né? Então é um filme que vai mostrando tudo isso, tá? E aí, gente, o trabalho dos atores aí nesse filme, ele é fundamental, né? O Sebastian Stan ali tá realmente, claro que a maquiagem ajuda bastante, esse negócio todo, tá? Mas também o Sebastian Stan, ele conseguiu incorporar, né, a figura do Donald Trump ali. E se no início do filme a gente estava vendo ali um jovem um pouco mais submisso, um jovem um pouco mais inseguro, né? Com o tempo, né, com o progredir do filme, com o passar do filme, né, a gente vai vendo aquele Trump mesmo, né, que é apresentado pela grande mídia, que a gente conhece, né, que vocifera, que vamos dizer assim, fala aquelas coisas horrorosas que a gente escuta dele, coisa e tal, né? E ele vai virando esse cara mesmo. Tem uma cena, inclusive, que ele estupra a própria mulher, né? Uma coisa bizarra, né? Mas o filme é interessante nesse sentido. Ele vai mostrando como podemos dizer, como esse ovo da serpente foi gerado, né? Como esse Trump ele foi aparecendo, como ele virou a pessoa que né? E o que influenciou ele nisso, né, no caso, né? E como ele passou a usar isso de uma forma até muito mais implacável do que quem ensinou essas coisas para ele, né? No final das contas, né? Então, gente, vale muito a pena ver esse filme. É um filme que é um filme que faz a gente refletir bastante. O cara já foi presidente dos Estados Unidos. O cara já provocou estragos terríveis, está querendo ser presidente de novo, né? E é interessante esse filme para fazer a galera pensar um pouco, né? Principalmente os eleitores americanos, né? Que de repente estão pensando ou não em votar nele, né? Se bem que tem gente que era simpatizante do partido dele, quis meter bala nele também, né? Então quer dizer, a gente nunca sabe o que pode acontecer também, né? Mas é isso, gente. Vale a pena assistir esse filme. É um filme do Festival do Rio 2024 que está estreando aí nas telonas, agora em circuito comercial, tá? E essa é a minha dica de hoje, tá certo? Vou ficando por aqui, desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende, tá? Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br. Futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui e até a próxima.